Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões do Enem 2024. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão 119. Para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determina o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém um circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores Vn, dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água, durante todo o circuito. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Então, é um problema de cinemática vetorial, tá? Movimento relativo. Então, o nadador ele vai se deslocar no sentido anti-horário, entre as boias. Okay? Então, observamos aqui a velocidade da corrente marinha. Tá? Essa velocidade ela vai ter sempre essa mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Então, a tendência é ser puxado para baixo nessa figura. Okay? E Vn representa a direção e o sentido da velocidade do nadador. Então, essa velocidade é a velocidade em relação à água. Se esse nadador tivesse um velocímetro, esse velocímetro indicaria a intensidade dessa velocidade, tal qual uma lancha em seu painel possui um velocímetro que também faria essa mesma medida. Okay? E essa aqui é a velocidade da água em relação à terra ou em relação à margem. E essa aqui é a velocidade do nadador em relação à água. Beleza. Então vamos lá. Olha só. É a praia, né? Nós vamos usar essa expressão, ΔT igual a ΔS sobre V. ΔT é o tempo de viagem entre as boias. ΔS é a distância entre as boias. E V é a velocidade do nadador em relação à margem. Então, a intensidade dessa velocidade, ou seja, o vetor associado a essa velocidade, ele terá que ser paralelo aos deslocamentos, ok? Então, você pode observar que essa velocidade aqui, ela não é paralela, nem aqui. Então, eu tenho que encontrar a componente dessa velocidade na direção desse deslocamento. Nós vamos ver como é que isso vai ser feito. Ok, aqui temos o circuito, vamos ver agora os deslocamentos. Então esse aqui é o primeiro deslocamento, de 1 para 2, de 800 metros de distância, o ΔS 1, 2, 800 metros. De 2 para 3, 400 metros. De 3 para 4, 800 metros. E finalmente, de 4 para 1, 400 metros. Certo? Muito bem. Então aqui já temos as distâncias, né? Vamos lá ver agora as velocidades. A velocidade do nadador é de intensidade de 50 metros por segundo. Então nessa situação aqui, ele tem essa direção e tem esse sentido. Vou desenhar aqui, essa é a velocidade do nadador. Ok, e a velocidade do nadador nesse trecho aqui, ela tem essa direção que é paralela ao deslocamento. Aqui não precisa fazer nada. Tá? Ó, e aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Não é paralelo ao deslocamento. Vamos ter que descobrir a componente da velocidade. E aqui paralelo, tá tranquilo, tá? Tá fácil, a gente vai usar essa expressão mesmo. Ok. Vamos ver agora a velocidade da corrente marinha. Então aqui, ó, representada dessa forma. Ela vai se associar à velocidade do nadador. Ambas as velocidades, elas são independentes. Tá? O fenômeno marinho é independente do abraçado do nadador. Então, a velocidade horizontal, ela será uma composição dessas duas velocidades. Então, aqui, ó. Você vê que as velocidades têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, a combinação dessas velocidades vai nos entregar um módulo de intensidade menor. Aqui é a mesma lógica. Tá? Ó, aqui é a mesma direção, a velocidade aqui, a soma total vai ser mais rápida. Vamos começar por aqui. Ó. Substituir a velocidade do nadador, 50 metros por segundo, da corrente marinha, 30 metros por segundo. Agora eu vou representar a velocidade que estou interessado. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Para achar a intensidade de V, vou usar o teorema de Pitágoras. Ó,
A hipotenusa é 50, o cateto é 30, vou achar outro cateto. Bom, a gente sabe que existe o triângulo 3, 4, 5, né? Então aqui seria 40 metros por segundo, mas a gente faz a conta. Ó, 50 ao quadrado, 2.500, 30 ao quadrado, 900. Passa para o outro lado, fica negativo. 2.500 menos 900, 1.600. Raiz quadrada de 1.600, 40 metros por segundo. Então, aqui essa velocidade aqui é de 40 metros por segundo. Vai ser a mesma desse caso. A inclinação aqui é a mesma, a intensidade é a mesma. Nesse outro caso aqui, ó, 50, aqui é 30. Mesma direção, mesmo sentido, somam. Então a velocidade aqui relativa vai ser bem maior, 80 metros por segundo. Então essa é a velocidade medida em relação à margem. Essa daqui também. Elas têm a mesma direção, ó, e sentido do deslocamento, ok? Então como a velocidade aqui é alta, o tempo aqui tende a ser menor, né? Bom, aqui embaixo a mesma coisa, mesma lógica, né? É 40 também. E aqui, ó, sentidos opostos você subtrai, 20. Beleza. Então eu já sei as velocidades, 20 metros por segundo, 40 metros por segundo, 80 metros por segundo, 40 metros por segundo. Vamos calcular agora os tempos? Ok. Primeiro, trecho 1, 2. Eu já sei a velocidade, 40 metros por minuto, deslocamento 800 metros. Então, é interessante observar que o tempo aqui está em minutos, tá? Geralmente, o tempo se encontra em segundos. Nesse problema, a velocidade é dada em metros por minuto. Então, o resultado será em minutos. Ok. Então, a nossa primeira continha, ΔS é 800, velocidade 40, 20 minutos. Agora, trecho 2, 3. ΔS 400, velocidade 20 minutos. 3, 4. ΔS 800, velocidade 40, 20 minutos. ΔS 41, trecho 41, deslocamento 400, velocidade 80, 5 minutos. Então, esses são os tempos de cada trecho. O que eu vou fazer agora? Somar todos. 20 mais 20 mais 20 mais 5. 65 minutos. Tá? Então, a resposta vai ser a letra B. Muito obrigado.